às vezes era antes do Natal, outras vezes, mas a maior força era em janeiro, que estava mais madurinha a azeitona, estava mais madurinha, e de maneira que as oliveiras, era por essa ribeira abaixo, os Moiras principalmente, tinham muita oliveira por aí abaixo, e dava muita geirinha a ganhar às pessoas. De maneira que também tinha aqui este lagar e tinha então mais em cima outro que era o Reis, que era o Reis, também tinha um lagar grande, mas este já era a motor. E agora este não, este era puxava bois, mas ficava cá muito bem o azeite. A gente trazia o azeite, a azeitona. E de maneira que, conforme trazíamos a azeitona, ia para as pedras. E depois andavam os bois a moer, em toda a volta a moer a azeitona. Depois que a azeitona estava esmagadinha e estava tudo coisado, estavam ali 3 senhores a enceirar nestas ceiras. A água a ferver ali na caldeira, uma senhora tirava a água, botava de volta das cheiras, tinha um carrinho, lá está o carrinho, né? Tinha um carrinho que metiam depois ali as cheiras, depois aqui esperaram a prancha, depois andava um homem a puxar a prancha, um homem ou dois, conforme era coisa. Então depois ia as verteduras do azeite e da sangra, ia tudo para aquela parte de além, do tesouro. E depois de estar aquilo cheio, estava sempre a correr, e de vez em quando iam lavando as cheiras com água a ferver. Iam lavando as cheiras. E conforme lavavam as cheiras, ia tudo para o tesouro. Depois do tesouro estar cheio, aquele de lá, ele corria para o de cá, andava sempre então o lagareiro, a gente chamava o lagareiro, que, com uma palhinha, e até às vezes com uma pena de um peru. Passava-lhe assim por cima para tirar o lixinho, para o azeite vir tudo limpinho para o lado de cá. Um dia de trabalho, a gente ia-se de manhã, almoçava em casa do patrão, almoçámos em casa do patrão, caldo e batatas, e pão, e depois levava-se pão, figos e umas azeitonas que estivessem doces, e umas sardinhas. Acendia-se lá uma fogueira, punha-se as sardinhas ao lume, comíamos o pão e os figos e bebíamos uma pinga, toca a trabalhar novamente. Os homens varejavam, as mulheres apanhavam, e então andavam os cartões, os cartões eram cavalos, não havia carros, como agora, todo mundo tinha carros, uns cavalos. E havia anos que estes agricultores que tinham muita azeitona já andavam quase que até ao fim de janeiro. E alguns até por meio do fevereiro fora. Porque havia muita oliveira por aí fora. As pulhas, olha, andava aqui no rancho. Daí por uns tantos metros era outro rancho. E depois, então, ele disse assim: "Oh, tudo lá! Oh, tudo além! Vai cá o cumprimento!" Eu vou falar das minhas lembranças há uns 50 anos atrás, tinha eu entre 7 e 10 anos. Lembro-me que a azeitona começavam a apanhar aqui a azeitona nos meados de dezembro e prolongava-se até aos finais de fevereiro. Os maiores colheiteiros de azeitona demorava sempre mais tempo. E então juntavam-se ranchos de pessoas, 10, 12 pessoas, que saíam de madrugada para a azeitona. Os maiores colheiteiros tinham uma buzina, tocavam a buzina e o pessoal juntava-se para irem para a azeitona, homens e mulheres, e depois os homens varejavam, por baixo das oliveiras havia uns toldos feitos de lona,
feitos de lona, e aquela que não caía nos toles, é que as senhoras apanhavam para umas cestinhas que havia feitas de verga de pau de castanho bravo. Depois à noite, eu até durante o dia, havia cavalos a transportar a azeitona para as tulhas que as pessoas tinham em casa, transportavam-nas em sacos ou em canastras e regressavam já quase ao escurecer. Lembro-me também, eram os invernos muito rigorosos, fazia muito frio ou chovia muito nessa altura, mais do que agora. Eram tempos difíceis, as pessoas também não se alimentavam muito bem. De manhã tomavam um pequeno almoço. O pequeno almoço era uma malga de caldo, como aqui se diz na nossa zona, uma malga de caldo. Bebiam logo um copo de vinho, os homens, de manhã. Ao meio-dia eram sardinhas assadas de umas sardinhas que lhe chamavam sardinha da barrica, que era salgada, sem cabeça. Normalmente era assim a sardinha assada. Depois mais tarde também já era carne de porco assada, lá no campo. Bebiam depois também vinho ao comer. À noite vinham e já chamava-se a ceia. Ceavam também em casa do dono da azeitona. E também normalmente era caldo e batatas temperadas com azeite. E depois bebiam vinho, comiam pão centeio. Depois as pessoas juntavam a azeitona em casa e vinham aqui marcar a vez para fazer o azeite. E o responsável do lagar marcava-lhe para tal dia, a tal horas, fazemos o seu azeite. Depois as pessoas vinham cá um dia antes perguntar: então já posso vir fazer amanhã? Pode, olha, comece já a transportar. A tulha que está aqui do nosso lado direito estava já sem azeitona de ninguém, e a pessoa depois transportavam para cá a azeitona em canastras nos cavalos e despejavam-na nesta tulha aqui do nosso lado direito. Pronto, quando chegava a vez deles fazerem, havia um senhor que trabalhava aqui no lagar, punha a azeitona para dentro de uma canastra e vinha despejá-la aqui no moinho, que o moinho chamam-se rodas de moer, e este pio em volta, redonda, chama-se o farneiro, que era o local onde era moída a azeitona, e isto era o taimão. Jungiam aqui dois bois, e os bois andavam sempre à volta, no sentido contrário dos ponteiros do relógio. Eu, como tinha 7, 8 anos e mais os da minha idade, a miudagem, para nós era uma aventura vir para aqui e pedir ao dono dos bois que nos deixasse andar atrás deles a moer a azeitona. E também isto aqui era mais quente, porque isto com a água a ferver e com todo o ambiente aqui do azeite, era muito mais quente, estávamos mais quentes estar aqui do que estar na rua ou estar em casa. E então, mas também era pela aventura de andar atrás dos bois. O dono dos bois encostava-nos à guilhada e a gente de vez em quando dava uma picadela no boi, que era para não parar. Os bois andavam sempre à volta e, para não saírem do sítio, eram presos pelo chifre. O que andava mais aqui junto ao farneiro era preso com um fio, com uma soga, a soga é um artefacto de cabedal comprido, tipo uma cordinha, e era preso este ferro que está aqui, que era para os bois nunca saírem do sítio, então andavam sempre à volta no mesmo sítio. Isto demorava 2 horas, mais ou menos 2 horas a moer, um moinho de azeitona, que leva mais ou menos 700 kg, demorava aí mais ou menos 2 horas a moer, e depois de estar moído, havia umas gamelas feitas, que a gente chama aqui de lata, mas é folha de Flandres. Com essas gamelas transportavam a azeitona, tiravam a azeitona moída com uma pá para essas gamelas, e essas gamelas, às vezes até eram senhoras também que trabalhavam aqui, que ajudavam a levar essas gamelas, e então a azeitona moída era metida ali nas ceiras, ali na prensa, e ao mesmo tempo que metiam a azeitona moída na ceira, havia um homem, que trabalhava também aqui, que com um gravano tirava a água a ferver da caldeira e caldeava, chamava-se caldear. Caldeavam a massa com essa água a ferver, que era para separar depois, isso ajudava depois a separar o azeite aí da prensa. A água a ferver ajudava a separação da água russa e do azeite. Depois iam prensando, primeiramente quando a prensa não estava tão pesada, era só um homem, depois com um ferro mais curto, depois quando a prensa começava a ficar mais pesada, punham um ferro mais comprido
e eram 2 homens a puxar a prensa. A água remacia o azeite, da prensa corria ali para o tesouro, para aquele tesouro do lado esquerdo, corria tudo junto, e quando o azeite vai sempre ao de cima, quando o tesouro estava cheio, o azeite começava a correr para o tesouro do lado direito, que andava aqui, normalmente era o chefe aqui do lagar, andava aqui com uma meia canada, que é um púcar, e ia apartando o azeite, ia enchendo as vasilhas com as vasilhas, que eram almudos ou cântaros, 20 litros, ia pondo para lá o azeite, e depois também aquelas que chamavam as cabeças, que era o azeite mais fraco, mais turbo, punham ali naquele pio do lado direito, que era depois, que ainda ia assentando, e esse azeite depois ainda se ia também aproveitar algum para levar para casa, não é? Ainda se aproveitava algum azeite bom. Depois, as cabeças mais fracas e a borra e algo que ia lá embaixo para o inferno era aproveitado para fazerem o sabão à moda antiga, porque há 50 anos não havia aqui Omo, nem Presto, nem nada disso, nem sabão também raramente havia, e então o sabão era feito em casa, todas as pessoas faziam o sabão em casa, ficava muito escuro porque era feito com cinza, com as borras do azeite e soda cáustica. Era feito normalmente numas caixas, até da sardinha, que antigamente eram de madeira, e aproveitavam essas caixas. Depois do sabão feito, de estar um bocadinho já assim duro, partiu-no com uma faca aos cubos, e era assim que lavavam. Pronto, e era assim. Depois de estar espremido o azeite ali na prensa, havia um homem que tirava as esteiras da prensa, as esteiras estavam muito duras, por causa da prensagem, e então batiam com elas ali no chão, que era para a vaga, a chamada vaga, que é o caroço da azeitona, não é? Que aqui eles chamam-lhe vaga. A vaga caía aí nessa tulhazinha, e é assim, se os donos da vaga a queriam levar para casa, levavam-na, que era para dar aos porcos, que os porcos comiam, não é? Toda a gente aqui tinha sempre 2, 3 porcos, que era para matarem no inverno. Pronto, era para a criação deles, davam-na aos porcos. Se não a queriam levar, vendiam-na aqui no lagar por 2 tostões, e depois vinham cá empresas buscá-la, que era para tirarem o óleo do caroço da azeitona. E era assim que funcionava. A folha da azeitona, o meu pai chamava aqui gente, como tínhamos bastante azeitona, ele ia buscar pessoal ao Pinhal do Norte. E naquele tempo, as pessoas que vinham à azeitona, porque era a moda dos maiores ricos aqui, eles vinham para cá uma semana à azeitona e traziam, ganhar 25 tostões, e traziam o pão ainda de casa deles, e depois iam lá para baixo, para a Ribeira, e dormiam lá, tínhamos lá uma casa, e conforme éramos os meus pais, outros tinham casas, e dormiam lá, levavam palha, deitavam a palha no chão, levavam cobertores, e levavam potes, levavam as batatas, levavam a merenda. A minha mãe mandava-la depois eram os homens que andavam com o cavalo a trazer a azeitona para cima, outras vezes levavam-se sardinhas, meus pais matavam quase sempre o porco nessa altura, que era para levarem alheiras e carne, para eles lançarem lá e para comer, até vir a azeitona para casa. No último dia, chamavam as fiós, era uma grande festa. O rancho era melhorado. E como é que era a festa? Como é que faziam? Festa, comiam, dançavam, cantavam até às tantas e faziam a festa que era muito gira. Eu era pequena, sim senhor. A vaca era, como eu já disse. Era vendida e que não era vendida? A minha não era, nós não vendíamos, era para os porcos. Era amassada, como disse, com sal, bem amassada, aquilo ficava, e com água, sal e água, aquilo ficava mole. Eles comiam ali, ficavam gordos, e muita gente vendia. Vinham caminhonetes buscá-la, era lá para baixo, para o lado de... A gente até quando passava no comboio via aquelas fábricas da... Era para o Pinhão ou para o Rio? Do lado do rio, era do lado do rio. É ali na zona do Pinhão, era do Pinhão. Só que era de lá, não era da parte de cá do comboio, porque a gente ia, às vezes eu ia ao Porto com o meu pai, e assim, olha para ali é que vem a vaga, devia
Via-se aquele fundo das chiminés para fora. Agora não sei se isso ainda existe, se não. E assim, quando estavam a apanhar a azeitona, havia, como é que era? Os homens varejavam e... Varejavam, punham-se tolos, no sítio onde havia mais silvas, isso, mas naquele tempo apanhava-se todos os baguinhos. Era mais à mão, mais à mão. Se estava muito frio, andava o dono da propriedade a acender, por exemplo, o meu pai, estou a falar, meu pai, na frente ia buscar lenha, acendia lume, que era para a gente ir aquecer as mãos, e as pessoas iam aquecer as mãos e toca a apanhar, porque ia-se ao meio das silvas, aproveitar todos os baguinhos, não se deixar para não se perder nada. E eram transportadas que eram em cestas? Eram em cestas. E eram cestas de castanho ou era de vinho? Eram feitas daquelas. Feitas igual daquelas. Quando era miúda, até era mal empregado. Eu tenho lá uma. Ficar atrás. Agora, quando era miudinha, essa é ficar. Agora deixa eu ficar mais às vezes eu ainda lá tenho lá uma cesta feita daquilo que já foi comprada desde que eu fiz. E é que as pessoas davam ao desafio, vamos ver quem é que diz primeiro a cesta. E depois ao fim das pessoas apanharem, toda a gente apanhar a azeitona, ainda iam pessoas mais pobrezinhas, coitadas, pessoas pobrezinhas. Iam ao bago. Ao bago. Chamavam o bago, alguma coisita que ficava, alguma azeitona que ficava perdida, e eles iam aproveitar aquilo para depois terem azeite para o ano todo, não é? Para o ano todo não tinham, porque não havia. Agora há terras que até, os ricos até estão à azeitona, porque não